Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Fórmula Veloz, o nosso espaço semanal para conversarmos sobre a Fórmula 1 toda segunda-feira, tendo ou não Grande Prêmio no domingo, no dia anterior. Neste mês de setembro de 2020, estamos completando 30 anos da realização de um Grande Prêmio muito marcante para a história da categoria. Por motivos tristes, também por motivos históricos naquele momento, o fato é que esse Grande Prêmio da temporada de 1990 deixou marcas profundas na Fórmula 1 e que são lembradas até os dias de hoje. Que Grande Prêmio é esse? Antes de falarmos sobre ele, eu peço a você, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que você dê o like no vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E, claro, você está convidada a semanalmente participar aqui das nossas conversas sobre a maior categoria do automobilismo mundial. Beleza? Então, 30 de setembro de 1990, no circuito de Jerez de la Frontera, que muitos fãs da Fórmula 1 lembram pela decisão do título de 1997 entre Michael Schumacher, então na Ferrari, e Jacques Villeneuve, então na Williams. Mas em 1990, naquele circuito, o Grande Prêmio da Espanha testemunhou a pole position de número 50 de Ayrton Senna. Naquele momento, um recorde absoluto na história da Fórmula 1. Eu, na época, tinha 9 anos de idade, mas eu tenho memórias próprias daquele ano, daquele período, e eu lembro da matéria especial que a Rede Globo realizou no Jornal Nacional na noite de sábado, após a classificação, mostrando o fato histórico da 50ª pole de Senna. Eu ganhei também, algum tempo depois, um anuário da temporada de 90, escrito pelo grande jornalista português especializado em automobilismo, Francisco Santos, e que tinha ali na narrativa do Grande Prêmio da Espanha daquela temporada a reflexão, o texto de que o recorde de Senna de 50 pole positions jamais seria batido. Claro que era uma outra época, claro que ninguém naquele momento, nem mesmo o Francisco Santos, imaginava que algum tempo depois, Michael Schumacher se tornaria, até naquele momento, o grande nome da história da Fórmula 1 em termos de títulos, vitórias e também de pole positions, e, atualmente, dos nossos dias, Lewis Hamilton. Mas isso mostra duas coisas. Primeiro, que a gente sempre deve considerar que, em cada momento, as expectativas são diferentes de uma outra época, e, em segundo lugar, que nunca podemos dizer que um recorde atingido é inalcançável. Falaram isso na época do Senna, falaram isso para Alain Prost, falaram isso depois para Schumacher e hoje falam isso para Lewis Hamilton. É muito arriscado. Nem os números absurdos de Hamilton são garantidos que no futuro ninguém vá superá-los. Mas enfim, o fato é que naquele momento, em 1990, Ayrton Senna se consagrava de maneira definitiva àquela altura como o rei das voltas rápidas. E embora Senna não tivesse vencido aquele grande prêmio, no domingo, dia 30 de setembro, a pole de número 50 ficou marcada para sempre naquele contexto na história da Fórmula 1. Mas o Grande Prêmio da Espanha teve também um lado triste. Ernesto Rodrigues, na sua biografia sobre Ayrton Senna, Ayrton, o herói revelado, chama aquele grande prêmio espanhol de ensaio para Imola. Por quê? Bem, Imola, onde Senna morreria em 1994, foi, além do acidente de Senna, um grande prêmio, um final de semana muito triste, pelo acidente de Rubens Barrichello, pela morte também de Roland Ratzenberger, pelos acidentes que aconteceram além da batida fatal de Senna no próprio domingo durante a corrida, e na sexta-feira que antecedeu a corrida na Espanha em 90, o norte-irlandês Martin Donnelly, que corria pela Lotus, que já estava numa fase ali para lá de decadente, tanto que Piquet havia se mandado de lá para Benetton para a temporada de 90, Donnelly sofreu um violentíssimo acidente na curva Ferrari, que era uma curva extremamente rápida do circuito de Jerez, e a imagem ficou para sempre nos anais
audiovisuais da Fórmula 1, o corpo de Donnelly retorcido no meio do asfalto, em momentos de pânico de todos, até que se comprovasse que Donnelly ainda estava vivo, todos temiam pelo pior, pela morte do então jovem piloto britânico. Basta lembrar que em 1990 fazia 8 anos, ou seja, uma distância relativamente curta, do acidente fatal de Gilles Villeneuve, também nos treinos para o Grande Prêmio da Bélgica, no caso, em 1982. E a imagem marcante do acidente de Gilles Villeneuve, o corpo dele lançado para fora do carro da sua Ferrari e jogado no chão, arremessado, e que levou à morte do piloto canadense. Donnelly sobreviveu, porém nunca mais retornou a um cockpit de Fórmula 1 em competições oficiais. E, no livro Ayrton, o Herói Revelado, Ernesto Rodrigues conta como é que Ayrton Senna se envolveu de maneira direta, de maneira quase que pessoal mesmo, com o socorro e os cuidados com Martin Donnelly. Senna, inclusive, chegou a, não sei se é a melhor palavra, mas vou usar na falta de outra, Senna chegou inclusive a invadir o espaço médico restrito onde Donnelly estava sendo cuidado após o acidente, inclusive segurando a cabeça do piloto. Não era apenas, como Rodrigues diz no livro, uma atitude de companheirismo com um colega de profissão, mas também o próprio Senna estava ali treinando a sua resistência ao perigo da morte, a sua resistência perante a correr no limite, que era o que não só ele, Senna, de maneira extrema, mas todos na Fórmula 1 faziam e ainda fazem, apesar de todos os cuidados com a segurança que existem hoje, que fazem com que um piloto da categoria seja quase um astronauta, com tantos equipamentos e sistemas de proteção que tem. Enfim, mas o Grande Prêmio da Espanha de 90 prosseguiu, a vida continuou, Donnelly felizmente sobreviveu, mas aquele fim de semana de Jerez ficou marcado na história da Fórmula 1 como aquele fim de semana que levou a um acidente quase fatal naquela temporada de 1990. Então fica aí a lembrança, 30 anos desse Grande Prêmio quase trágico e histórico pela 50ª pole de Ayrton Senna. E você, tem alguma lembrança sobre o Grande Prêmio da Espanha de 90? Ou sobre a carreira de Martin Donnelly? Coloque aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima segunda-feira, depois do Grande Prêmio da Rússia. O que será que o Parque Olímpico de Sochi nos revela? Até lá, um grande abraço. Tchau!